Fala, meus queridos rapazes, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. E aí, nobres, como é que vocês estão? Que dia doideira.com, hein? Que dia doideira.com, hein? E quando você para pra observar o pregão, como foi hoje? Onde eu fiz a minha compra no pregão de hoje, o tanto que esse mercado andou no dia de hoje, é brincadeira. Ser mão de alface não é fácil, mas não vou bater nessa tecla, graças a Deus, 100% grato pelo resultado que eu consegui construir no dia de hoje. Sempre falo com vocês aqui, não é taxa de acerto, tá? É a sua métrica de resultado. Você que fica focando aí em ter 100% de taxa de acerto, 90% de taxa de acerto, talvez você não tá tendo o principal, que é um risco-retorno favorável. Tá pegando operação por pegar, tá fazendo trade por fazer. Passo todos os dias pro pessoal lá na sala, explico isso aqui pra vocês. Não importa tomar 1, 2 dias de stop, talvez até uma semana não tão boa, tá? Com resultado negativo, ou um resultado muito próximo do 0 a 0. Desde que você se mantenha calmo para esperar boas oportunidades. E quando aparece, você precisa aproveitá-las. Hoje o dia foi muito rápido, tá? Encerramos ali, não era nem 9h40, se eu não me engano, já tinha feito o que precisava. Mas o mais importante, seguindo à risca a linha operacional, seguindo à risca tudo que a gente passa aqui diariamente. Pô, Felipe, mas eu fiz o que você sempre me propôs ali e acabei tomando stop. Amanhã você faz de novo. Tomou stop hoje, amanhã é um novo dia. Tomou stop hoje, amanhã você pega 3, 4, 5, 6 vezes mais. Sem neuro. Fechou? Sem mais delongas, vamos aqui pro nosso vídeo, tá? Curte, comenta e compartilha se você tá gostando desse conteúdo. Se inscreva no canal para você participar da sala ao vivo lá com a gente. Tudo que eu tenho aqui eu passo ali na sala ao vivo de forma mais didática, mostrando o ao vivo em tempo real, tudo para você evoluir de uma vez por todas. Simples, tá? Deixa eu apagar isso daqui. Simples e objetivo. Sem firula, sem enrolação aqui. O mercado na sexta-feira caiu. Nossa, meu Deus, caiu, agora inverteu, o mercado vai começar a correção. Queridos, existem dois tipos de choque. Eu vou trazer um vídeo explicando exatamente isso, tá? O choque de correção e o choque de fato, que é o famoso choque de reversão. Às vezes nós, e eu também me incluo, tá? Às vezes a gente cai bastante nesse tipo de situação, que é acreditar num choquezinho rápido que o mercado está revertendo. E não. Às vezes nossa operação ali é somente um choque de correção e você está ali pensando em grandes estruturas. Foca nas estruturas que o mercado está te proporcionando sempre a favor da tendência principal. A tendência principal era de alta. Não, Felipe, mas eu não olho a tendência principal. Eu sei que você sempre me explica, me ensina aqui que eu tenho que observar somente o dia anterior para operar o dia atual. Então vamos aqui. Qual que é a estrutura que o mercado estava fazendo aqui? Tendência de baixa, ou seja, o mercado está caindo. Só que nessa queda o mercado armou esse pivô, confirmou, rompeu, armou esse pivô, confirmou, inverteu esse fluxo e fechou o pregão nessa estrutura nova. O que isso aqui já mostra aqui para mim? A partir desse último movimento aqui, seja esse interno, ou seja, esse macro aqui, o mercado já está confirmando para mim uma possível reversão. Felipe, mas isso é reversão ou continuidade? Depende do que você usa como estrutura. Se você está usando a estrutura, entendendo tudo que está acontecendo, que o mercado é de alta, a sua ideia vai ser sempre a favor, alinhamento de time frame menor com time frame maior. Se você está usando somente a estrutura do pregão de sexta-feira para operar hoje, você está enxergando o mercado já mostrando para você também uma referência de alinhamento. Por quê? Tudo acontece em todos os time frames, só que você precisa estar alinhado com a tendência principal. Dito e repito, tendência principal, ela é a sua amiga. Ponto final. Então o mercado já tinha mostrado essa reversão. Nesse contexto aqui, o que eu fiquei analisando? Eu tinha duas marcações no pregão de hoje, tá? Até postei uma, se eu não me engano, estava lá no story do meu Instagram, que era essa basezinha aqui que o preço tinha deixado, tá? Essa base aqui ditava bastante para mim o ritmo do que poderia acontecer nesse toque. O preço não abre lá, o preço abre um pouco antes e começa a queda. Eu pensei, eu tenho esse FVG acima dessa estrutura, o que eu posso fazer? Eu posso esperar uma operação. Eu tenho um setup muito objetivo, que é o setup da primeira vela, a manipulação do primeiro candle do dia. O mercado tem que fazer uma manipulação, tem que fazer uma oportunidade para a gente logo na abertura. Então o que eu simplesmente fiz? Enxerguei aquilo no gráfico de 5 minutos e desci para o gráfico de
1 minuto. O que eu tinha no gráfico de 1 minuto? Um alinhamento mais saudável ainda para essa operação, que era a referência interna desse trade, com esse movimento clássico aqui, que é o quê? O simples e básico movimento de alinhamento, stop mais barato, alvo ainda continua sendo exponencial, tá? Porque eu tinha uma estrutura de alta, eu tinha uma expectativa de continuação. Felipe, mas o mercado já abriu caindo, isso aqui melhor ainda, porque tá cheio de gente vendida nesse movimento, acreditando em que o preço abriu caindo, tem que corrigir um tanto, deve fazer um pullback, e nesse pullback o preço vai fazer esse movimento aqui de queda. Então o que eu vou fazer? Vou buscar os stops dessa galera lá na ponta oposta. Quando eu vi que o mercado ainda confirmou no 1 minuto essa operação, mas nos 5 minutos ele falhou manipulando a mínima da primeira vela, aqui é take, papai. A gente só deixou o mercado andar. Falei até com o pessoal, ó, se o preço respirar, é compra novamente. Se não, paciência, ele vai direto e aí tá tudo bem. Só que aí deixou uma única oportunidade. E essa oportunidade é essa continuação aqui. Quando o preço novamente alinha fluxo para alta, não tinha chegado aqui. Eu até falei com o pessoal, eu não quero entrar de cara, tá? Eu vou esperar para ver se ele confirma aqui novamente. Não entrei nesse aumento de mão aqui de primeira. Por que eu não entrei? Porque isso aqui acontece muito, tá? E muitas vezes já tomei bastante stop assim, tá? Não vou tirar o meu da reta, não. Tomei muito stop assim, colocando essa operação do stopzinho mais curto a favor do movimento. A favor do movimento, com a expectativa do preço em continuar sem dar muita margem pro azar. Mas o stop aqui ficou caro, Filipão, por isso que eu falei, não vamos entrar logo de cara. Estou enxergando o preço fazendo essa manipulação. E se o preço está confirmando uma nova manipulação, o que está gerando para mim? Uma oportunidade. Novo alinhamento, nova execução. Novo alinhamento, nova execução. Stop curto, curtinho o stop aqui, dá para reduzir o seu stop. Alvo de quem é mais cauteloso, extremidade, que já é um baita de um trade. Alvo de quem é maluco, que é tudo. Tá lá, na base era onde eu tinha como referência, que era o meu alvo desde o início do movimento, desde a minha primeira compra. Felipe, você não pegou todo esse movimento? Eu chorei, cara, quando eu vi esse trade aqui, porque a minha operação, logo de cara, ela estourou aqui. Meu alvo era manipular. Eu não tava nem acreditando que ele fosse chegar lá de cara, tá? Mas se fosse, ótimo, graças a Deus. Mas meu alvo era sim. Falei assim, ele deve manipular e daqui ele deve fazer uma correçãozinha, talvez até um pouco mais profunda para continuar alta. Eu não preciso, porque já dava 1.600 pontos. Quando ele bateu com essa velona aqui, eu falei, poxa vida, isso aqui é sacanagem, ele deve dar uma correção agora profunda se ele não for direto. Quando ele começou a voltar, se eu não me engano, acho que eu saí aqui, ó, deu 1.000 pontos, eu saí nessa correção da vela negativa aqui. Pô, Felipe, por que você saiu desse jeito? Simples, meu crédito nessa operação aqui foi único. O meu crédito desse trade aqui era acreditar que o mercado poderia fazer uma correção um pouco mais profunda, manipulando, talvez até voltando aqui próximo do meu ponto de entrada para depois ir. Eu não estava disposto a ver esse tipo de cenário. Eu não estava disposto. E tá tudo bem, tá? Já peguei um baita de um resultado, foi muito rápido. E depois o mercado entregou essa continuação e aí foi linda do mesmo jeito, tranquilo e calmo. Na continuação, você pode até observar o mercado novamente, todo dia faz a mesma coisa, manipula o último fundo. Ah, Felipe, mas aqui não teve estrutura para justificar a entrada, tá bom. E quando ele rompe? E quando ele, depois de fazer esse rompimento vindo dessa manipulação, o que você vai fazer? Estruturar seu referencial assim e esperar uma nova manipulação. Para os mais ousados de plantão, a manipulação está aqui. Para os corajosos, o trade é a confirmação desse movimento. Ah, mas os stops estão caros. Quando você está vendo o preço com essa baita volatilidade, movimentos agressivos, seu stop pode até ficar um pouco mais caro, mas seu alvo vai ficar 100% compatível. Só aqui você já tem um risco retorno de praticamente 3-1, até a máxima aqui do pregão, tá? Mas se você consegue levar esse movimento aqui, você tem 1.600 pontos, uma facilidade, abre aspas, uma facilidade absurda. Então o dia de hoje foi extremamente especial aí, principalmente para quem soube o que olhar, soube o que fazer. Pro pregão de amanhã, a simplicidade continua, tá? Eu vou apagar algumas coisas aqui, vou tirar, vou sustentar esse FVG aqui, que pra mim ele é muito importante. Teve até esse trade aqui, tá? De manipulação, continuação, o mercado foi lá testar máxima, por isso que eu vou deixar essa marcação aqui, não vou me apegar a movimentações antes
dela, tá? Eu vou deixar como se fosse essa daqui a minha única referência para o pregão de amanhã. Por quê? Porque o preço está muito esticado. Claro que minha expectativa sempre vai ser esse movimento. Eu tenho aqui também uma possibilidade de um triângulo aqui se finalizando, tá? Eu tenho uma possibilidade de deriva, aí você decide como você achar mais prudente, porque o preço falhou em continuação. Isso aqui pode ser uma divergência também. Claro que para mim o melhor cenário seria esse, tá? O mercado iniciar essa correção ou até mesmo esse movimento. Porém, entretanto, todavia, eu vejo essa oportunidade aqui muito saudável, essa manipulação, porque aqui veio de uma belíssima manipulação. Então o preço fazendo um movimento mais rápido aqui para continuar sua alta. Tem que ter paciência, tem que esperar. Vamos ver onde vai ser a abertura, como vai ser a abertura, se não sai mais alguma notícia, alguma coisa para o pregão de amanhã. Fechou? No dólar, movimento oposto. Eu não gosto quando isso acontece, tá? O índice anda muito e o dólar não anda compatível com o tamanho do que o índice fez. Eu tinha essa mínima e eu tinha essa máxima. Eu tenho essa manipulação que aconteceu no pregão de sexta-feira e eu tenho esse mercado que não confirmou na abertura o rompimento desse possível choque e também não deu continuação. Então tem um dia extremamente travado numa manipulação de topo e numa possibilidade de mercado vir confirmar esse aqui para baixo. Por quê? Porque não tinha confirmado nem esse choque. Você tá vendo que você se perde por acreditar? Você quer uma leitura que muitas das vezes essa leitura não está pronta para acontecer. Eu quero que aconteça isso. Ego. Eu quero ver o mercado subir. Eu quero o mercado cair. Ego. Para com isso. Tem que ter paciência. Paciência. E aí acabou que o mercado ficou travado nessa abertura aqui. Sim, concordo, tá? É difícil. Felipe, mas isso aqui foi no pregão de sexta-feira. Por isso que eu nem quis começar falando sobre, tá? Porque não tinha confirmado ainda. Para justificar a sua venda, você tem que ter um pouquinho de paciência. Ousados de plantão já tinham marcado o choque aqui, tinham marcado um boss aqui, e a volta do preço nesse FVG já tinha gerado uma possível venda. Por quê? Porque a tendência é de baixo, o dólar está caindo enquanto o índice está subindo. Quanto a isso, você está 100% correto. Mas quem observou a falta desse rompimento, teve um pouquinho de pés no chão, você teve uma outra oportunidade, que foi logo após o preço romper. Olha o mercado testando essa base aqui. Felipe, testou essa base, você já entra logo de cara? Não, você vai descer o time frame e no time frame menor você vai procurar essa operação. E essa operação veio. Veio como? Nesse movimento clássico aqui. É muito bom quando o mercado está nessas volatilidades absurdas, tá? Deixa eu apagar isso aqui que não é desse jeito não. Eu falei com um aluno agora de tarde, estava conversando com ele, explicando exatamente esse cenário aqui. Essa foi a situação. Falei, ó, olha o refino do FVG do gráfico de 1 minuto. Olha a CLT que o mercado está confirmando. Olha essa inversão com BPR e mais um FVG. O mercado confirmou, alinhou, entregou. Você pode pegar aqui, você pode pegar no toque, mas o mais importante para mim é você conseguir ter paciência para esperar esse movimento aqui. É troca de polaridade, é o mercado retestando essa região, é o mercado voltando para confirmar o seu movimento. Pô, Felipe, mas isso demora demais, bababá. Cara, eu não estou falando sobre isso, eu estou mostrando para você como você deve operar de forma muito mais profissional. Por isso que eu não me apego em boa parte dos meus casos aqui em ficar focado em operações aleatórias, clicar por clicar. Tem dia que eu opero e estou um pouco mais ousado, acabo até tomando alguns stops que não deveria. Tem dia que eu acabo clicando, acerto um trade e já vou embora logo. Tem dia que eu não faço nada. Por quê? Porque eu já entendi essa métrica. Se você ainda não entendeu isso, você precisa mudar de uma vez por todas. Se você já entendeu isso, tenha paciência. Você vai colher os frutos dos resultados. Você vai ter esse belo movimento acontecendo. Vai ver o dinheiro materializando na sua mão diariamente. Fechou? Então aqui eu tenho muito pouco de informação, tá? Sim, tem uma tendência de baixa. Minha expectativa ainda é continuar vendedor. Tem essa mínima ali de trás que o mercado ainda não conseguiu testar. Então o meu cenário principal seria algo assim ou assim pro pregão de amanhã. Pô, Felipe, mas ele já abre o revertendo, gapzão de alta, acreditando na movimentação de alta. Nesse ponto, eu acreditaria em algo assim, tá? Já o mercado rompendo e nem dando margem para correção, já indo embora direto. Mas é isso. Fica com esses ensinamentos, aplica isso, tenha paciência e vamos colher os resultados juntos.
Quer mais informações? Link na descrição desse vídeo e venha fazer parte. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima. Valeu!